Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Sabe, é fundamental, essencial. É uma questão de temor a Deus. Participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos passar o dia na presença dele, 7 horas de jejum e oração, um tempo que nós usamos para buscar a Deus de forma mais intensa. E o resultado é o que você acompanha. Mudança de vida. Transformações várias sempre. Olha, deixa eu ler para você o significado de integridade. Integridade. Qualidade do que é íntegro, inteireza moral, retidão, honestidade, imparcialidade, excelência, qualidade de excelente, superioridade de qualidade, excelentemente, no mais alto grau. Medíocre, estado ou qualidade de medíocre, poucos haveres, mais suficientes, mediano. Uma pessoa mediana. Muitas pessoas estão entre o fracasso e o sucesso. Elas não têm a pior vida do mundo, mas elas pararam no meio do caminho. Elas se contentaram com uma vida mediana. Pessoas íntegras agem com excelência. Pessoas íntegras, tudo que elas fazem de forma excelente, no mais alto grau. As medíocres são aquelas que estão sempre fazendo o que todo mundo faz. São aquelas que entram pela porta larga. Elas não querem sacrifícios, elas não querem renúncia, elas não querem andar uma milha a mais. Elas não se comprometem nada além. Elas fazem aquilo que é mandado e quando fazem. Elas vão deixando várias áreas da vida paradas, áreas que estão lá abandonadas, porque elas passam por cima, elas vão deixando para amanhã, para depois, e acabam não fazendo. Muitas pessoas, muitos cristãos, que deveriam ter um estilo de vida excelente, como o de Daniel e dos 3 jovens, têm um estilo de vida medíocre. Elas têm algumas bênçãos, sim. Mas como elas são preguiçosas, elas têm só um pouco do melhor de Deus. Elas poderiam ter muito mais de Deus, mas simplesmente elas não têm. Por quê? Porque elas fazem escolhas erradas. As pessoas que têm um estilo de vida medíocre e as pessoas que têm um estilo de vida excelente são as pessoas que fazem escolhas
A escolha de deixar passar, de ceder para a preguiça, de pegar a porta larga que não tem pressão, porque a porta larga é a que não tem pressão. E algumas pessoas simplesmente elas não querem pressão. Elas não querem problema. Elas fogem de problemas, elas fogem então de responsabilidades, elas fogem das coisas que são necessárias fazer para que eu tenha um resultado diferente na minha vida. As excelentes não. As que têm um estilo de vida excelente. Elas fazem escolhas excelentes. Elas renunciam, elas sacrificam, elas enfrentam os problemas, elas não deixam para amanhã. Elas são continuistas, perseverantes. Elas não fogem das pressões. Elas enfrentam. As escolhas são corretas. Então elas são abençoadas. Mas algumas pessoas, como elas não têm uma vida ruim. Mas está longe, elas estão longe de ter uma vida plena, estão se desviando, elas com certeza, do caminho certo para cumprirem com o seu destino. Então elas têm muitas coisas, elas têm bênçãos, mas elas não são plenas. Porque elas são preguiçosas. E elas dizem assim, não, isso não é preguiça. Sim. Talvez você não seja preguiçoso numa área, mas você tem várias áreas que você tem preguiça. E que você tem deixado passar e que tem prejudicado a construção da sua vida. Olha o que diz aqui em Provérbios 24, 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Ele passou por um campo, o campo do homem preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. E viu espinheiros, ervas daninhas, o muro em ruínas, tudo uma bagunça. Aí ele aprendeu a lição. Sabe por que isso está desse jeito? Porque o dono dessa vinha age de forma negligente, preguiçosa. Ele é desorganizado. Ele não é disciplinado, ele não é comprometido. Ele está sempre deixando para depois. Eu vou dormir um pouco mais. Eu tenho atividade física agora, eu poderia levantar e fazer uma boa caminhada e começar um novo tempo na minha vida, disciplinada. Mas eu vou dormir um pouco mais. Eu preciso perder peso, eu entrei numa dieta, mas eu estou com fome. Pessoas excelentes, quando determinam que vão atingir um objetivo, elas não quebram por nada. Elas não comem porque elas estão com fome. Porque elas são convictas, firmes. As atitudes e as decisões delas são excelentes. Então elas não retrocedem. Mas
aquele que vive uma vida medíocre, mediana, aquela vida mais ou menos, poderia ter muito mais de Deus, mas não tem. Por quê? Porque, estou com sono hoje, eu poderia ir para a reunião, mas eu quero dormir um pouco mais. Não sei se eu quero fazer jejum hoje. Eu não sei se eu quero ficar o tempo todo em jejum. Eu não sei se eu estou a fim de fazer o evangelismo hoje. Elas estão sempre jogando para depois. Elas poderiam ir lá, arrumar aquele armário, aquela gaveta, limpar aquele jardim, mas, estou cansado, eu quero sentar. Acho que eu preciso deitar um pouco. Acho que eu preciso sentar. Eu acho que eu preciso deitar. Tem gente que vive assim. Ele só quer deitar, sentar, dormir. Ele cruza os braços, deixa para depois. E o tempo está passando. E a vida dele está enchendo de espinhos, ervas daninhas, coisas bagunçadas, desorganizadas. Ele tem documentos que ele já deveria ter organizado, acertado, mas não acerta. Ele tem áreas da vida dele que estão desorganizadas, mas ele não organiza. A casa dele está desorganizada, mas ele não organiza. A vida espiritual dele está uma bagunça, mas ele não se disciplina em Deus. Ele tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, tem preguiça de estar na reunião, tem preguiça de se esforçar. Tudo é difícil. A igreja é longe. Só tenho hoje para descansar. A vida dele é essa. Eu quero descansar. Eu quero parar. Depois eu faço. Depois. Tudo que você deixa para depois, você acaba por não fazer. E talvez por preguiça. Você vive uma vida mais ou menos. Por preguiça, você não tem crescido em Deus. Por preguiça, a sua vida não tem ido além. Aí você diz, não, mas eu não tenho preguiça, eu trabalho demais. Talvez você até tenha uma área em que você até se esforça, mas tem tantas áreas que você não enfrenta, porque você tem preguiça. E você pode arrumar 1000 desculpas. Não cabe. Porque tem muitas pessoas que têm muitas coisas e responsabilidades e têm andado em excelência, de forma disciplinada, e não têm deixado nada para amanhã. Porque tem focado, tem se disciplinado, tem se organizado, tem mantido uma postura excelente, tem feito escolhas excelentes. Daniel estava exilado na Babilônia e poderia justificar muitas coisas para não fazer o que ele fez, para não tomar aquela decisão. Bom, eu fui tirado da casa dos meus pais, eu já estou sofrendo demais, eu estou aqui exilado na Babilônia, o rei deu uma ordem que devemos comer da comida dele e beber do vinho dele. Todo mundo talvez entendesse, mas lá no íntimo dele, ele entendeu que ele não devia fazer aquilo. Que ele podia fazer diferente. Que ele podia ter uma atitude excelente. E ele decidiu, sem preguiça, não fez corpo mole, não apresentou uma justificativa, mas ele lutou para agradar a Deus. Chamou o encarregado, lutou para não ter que comer daquela comida, porque ele sabia que era uma comida consagrada. E ele decidiu se sacrificar por 3 anos comendo legumes e bebendo água. Os 3 jovens que estavam com ele, pegou o mesmo exemplo dele. Mais tarde, eles receberam uma ordem de se curvarem diante de uma imagem que Nabucodonosor tinha feito. E eles tiveram a mesma atitude do Daniel. Eles decidiram obedecer a Deus e não se curvaram diante do sistema do Nabucodonosor.
E pessoas excelentes não se curvam diante do sistema desse mundo, diante do sistema demoníaco. Não se curvam. Não se curvam diante da preguiça, do desânimo, das justificativas, das desculpas. Eles fizeram escolhas excelentes. Por isso foram além. Não viveram uma vida mais ou menos. Foram sempre promovidos. Deus não pode fazer mais na vida de uma pessoa que decidiu deixar sempre para depois. Arruma desculpas para não fazer. Eu já falei nesse programa algumas vezes, se una a pessoas com espírito excelente. Pessoas que desafiam você a ir mais alto. Daniel foi uma boa influência para aqueles jovens. Porque os espíritos podem ser transferidos. E o espírito que Daniel passou para aqueles 3 jovens, amigos dele, foi excelente, foi um espírito excelente. Eles foram contagiados por aquele bom espírito. O espírito da excelência. Mais tarde, quando eles receberam aquela imposição do rei, eles tinham aquele espírito excelente na vida deles. E eles se negaram, eles recusaram e não se curvaram. Escolheram a fornalha, mas jamais desobedeceram a Deus. Fizeram escolhas corretas, no final, andaram no fogo, foram justificados e foram promovidos. Quando eles saíram da fornalha, saíram muito melhores e passaram a viver uma vida muito melhor. Escuta, Deus não quer tirar nada de você, Deus quer acrescentar. Mas Deus não pode acrescentar na vida de uma pessoa preguiçosa. Espiritualmente, preguiçosa na vida. E talvez muita coisa na tua vida está aí parada, cheia de espinhos, de ervas daninhas, porque com o seu o muro da sua vida está em ruínas. Por quê? Porque você é uma pessoa acomodada, inerte, passiva, preguiçosa. E ainda que você diga, não, eu não sou preguiçoso, eu trabalho, eu faço isso, eu vou repetir. Todo mundo tem áreas de preguiça na vida. E você precisa pedir para Deus mostrar a você. E talvez a área mais preguiçosa da sua vida é a espiritual. Você é preguiçoso espiritualmente. Você não ora. Você diz que não tem tempo para orar. Mas tem tempo para assistir televisão. Poderia estar orando. Não jejua. Porque diz que não dá isso e aquilo. Tem desculpa para tudo. Não pode estar na igreja porque é longe. Mas anda muito mais quando é algo para agradar a sua carne. Então, tem áreas na sua vida que estão sendo deixadas, abandonadas, você deixou por preguiça. Você não quer enfrentar, você não quer fazer, você não quer melhorar, você não quer investir, e você está perdendo com isso. E Deus está te convidando a ser uma pessoa íntegra. Íntegra, como Deus falou para Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. E pessoas íntegras agem com excelência. Elas vão sempre além. Elas renunciam, elas sacrificam, elas se esforçam. Elas não deixam para amanhã. Elas não perdem oportunidades. Elas estão sempre lutando para melhorar, para ter uma boa atitude. É isso que Deus espera. Está na hora de você trabalhar isso na sua vida. Ande na minha presença e seja íntegro. Deus não pode abençoar pessoas que têm um estilo de vida medíocre. Essas pessoas são preguiçosas. Elas têm só um pouco do melhor de Deus quando elas poderiam ter tudo de Deus e cumprir com o destino delas e ter um destino pleno, uma vida plena. E não tem mais. Porque estão aí, entre o fracasso e o sucesso. Muitas não são. Não podemos chamá-las de fracassadas, mas estão longe de ser bem-sucedidas.
Elas têm um pouco e elas param naquele pouco. E Deus está te convidando a ir além. Conhecê-lo mais, se esforce para conhecê-lo mais, para crescer nele e para viver muito mais dele. Porque eu creio que você só tem um pouco do melhor de Deus e você poderia ter tudo de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Patrícia, como aconteceu a troca de coração na vida da senhora? Então, isso aconteceu a partir do momento que eu conheci o Ministério Mudança de Vida, através do programa Mudança de Vida. Numa madrugada, eu me encontrava deprimida, frustrada, né, por diversas situações. E através da palavra, né, que a bispa, né, trouxe naquele dia, aquilo tocou profundamente meu coração. Né? Aí eu desejei vir conhecer o ministério, apesar de já estar em outra igreja. Mas foi aqui que realmente eu tive uma mudança de coração, uma mudança de espírito, onde eu tive resultados realmente da minha fé, mesmo eu já estando há tanto tempo na igreja, sendo cristã, né, participando até mesmo da obra, tantas coisas que eu estava fazendo, mas hoje, hoje o que eu estou vivendo não se compara, né, às situações que eu vivi há anos atrás. Né? Hoje realmente eu posso dizer que assim, Deus mudou meu coração, né, e cada dia eu sei que, né, Deus está requerendo mais, né, de mim, né, do meu coração, uma mudança, né, porque a gente não pode também só se acomodar com aquilo que Deus tem nos dado, mas cada dia buscando uma vida de vitórias, de perseverança, né, realmente assim, cada dia se elevar, cada dia mais com o espírito que tem sido lançado nesse ministério. Então eu só tenho assim a agradecer a Deus, porque assim eu tenho tido uma vida realmente de resultados. Então, realmente, quando a senhora mudou internamente, as coisas começaram a acontecer aqui fora. Exatamente. A bispa fala que tudo começa na mente da gente. Então eu tinha uma mente bloqueada quando eu cheguei aqui. Eu não conseguia, por mais que eu ouvisse essa palavra, eu não conseguia agir aquela fé. Mas foi dando condições a Deus, foi abrindo a mente, né, dando essa abertura para a palavra, para o Espírito que era lançado aqui, que aí realmente eu fui entendendo, né, realmente que eu tinha que ter uma mudança interna, em primeiro lugar, para ter uma vida de resultados aqui fora. E aí eu fui dando condições a Deus e aí fui praticando o que é ensinado aqui, né? Essa palavra forte, essa palavra viva, que era o que eu estava pedindo para Deus. Senhor, eu quero uma mudança. Eu não acredito que seja somente isso que eu estou vivendo. Eu até posso estar numa igreja, mas eu não estava me contentando, porque assim, eu estava deprimida, estava angustiada, estava vivendo um momento difícil na área profissional financeira e não estava sabendo lidar com a situação. E foi aqui dentro, né? Não foi no primeiro ano, nem no segundo, mas Deus foi me libertando, eu fui passando por todo um processo, né, assim, que as coisas não são de um dia para o outro, porque quando você tem uma mente fechada, né, realmente assim, como a bispa fala, né, não é de um dia para o outro. Então eu fui dando aquela abertura e Deus foi trabalhando na minha vida, né, no meu coração, internamente, né. Então assim, hoje eu só estou crescendo aqui no ministério e eu só tenho a agradecer em nome de Jesus. Então, a senhora pode afirmar que antes a senhora não tinha o entendimento de que precisava mudar internamente, trocar o coração realmente, colocar um coração de carne no lugar desse coração de pedra. E a partir do momento que a senhora chegou no ministério, colocou isso em prática, deu vazão a isso, teve esse entendimento, ou seja, mudou o espírito, mudou os resultados. Isso, mudou os resultados, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, nesse momento que eu estava passando por esse processo de depressão e aí Deus foi me libertando, eu tinha uma situação profissional que a empresa que eu trabalhava entrou em falência, aí eu entrei na justiça, eu já estava aqui dentro do ministério, eu entrei na justiça, fui buscando a Deus, participando das campanhas, dos propósitos, dos jejuns, e Deus foi me honrando, mas foi realmente num momento que eu vi assim na minha vida, eu não posso mais aceitar essa situação do jeito que está. Foi realmente assim, é o que Deus fala, tem que ter atitude de fé, você tem que ter uma atitude, não basta só você estar aqui na igreja, você ouvir a palavra, você pode até sair daqui para fora, mas a vida continua a mesma, você tem que ter uma atitude diferente que vai chamar a atenção de Deus. Então eu tive que manifestar mesmo uma fé viva, né? E através disso eu coloquei essa causa diante do Senhor, eu ungi meu processo, passava aqui no altar com fé, crendo. E aí chegou num determinado ano, que eu falei, Deus, eu não aceito mais essa situação na minha vida.
né? E aí eu tive um resultado diferente naquele ano, porque eu manifestei uma fé diferente daquilo que é ensinado aqui, né? Então, quando a gente muda o nosso espírito, é como a bispa fala, muda a fé, muda os resultados. Você tem que mudar a sua fé. Então, eu tive que mudar meu coração. Falei, Senhor, eu quero uma mudança no meu coração, uma mudança de espírito. Eu tive um resultado diferente depois de uns 2, 3 anos, de 3 anos que eu já tinha entrado com essa causa na justiça, e foi algo assim que rolava, que não saía, que estava uma coisa amarrada, e aí eu falei, não, vou manifestar uma fé. E eu fiz algo assim que foi sobrenatural mesmo, porque já era no final de ano de 2011, fórum fechado, praticamente já tudo assim parado, e aí eu fiz um voto com Deus, participei dos jejuns que estava naquele mês, no final do ano, que estava sendo colocado aqui para o ministério, e ali eu manifestei uma fé. E naquele mesmo mês, apresentando o meu voto, apresentando ali os meus jejuns, que diante do Senhor, Deus me honrou com a fé que eu tinha manifestado diante dele, né, com a causa que eu queria muito que aquilo mudasse, né, porque assim, eu precisava, e eu também não queria que aquilo ficasse na mão do ímpio. Eu falei, não, Deus, se Deus está falando que vai tirar da mão do ímpio e colocar na mão do justo, então eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou lutar, vou guerrear, porque Deus é o que me concede a vitória. E naquele ano eu recebi essa vitória, né? Então, assim, tive outras situações na minha vida também, na saúde também, eu tive um problema de saúde que, para mim, quando eu fui fazer um exame de rotina, e aí, de repente, o médico, olha, estou aqui vendo o seu exame, apareceram 2 nódulos no útero. Aí eu falei, meu Deus, e o que é isso? Na hora eu fiquei assim, confesso para você que na hora me deu um baque. Mas eu falei, eu não vou aceitar, eu já estou curada em nome de Jesus. Por quê? Pela fé e pelos ensinamentos e o entendimento que é passado aqui no ministério. Quer dizer, você passa muitos anos dentro de uma igreja e você não pratica aquilo que você ouve. Então, realmente ter uma vida de resultados é você ouvir a palavra, você dar lugar no teu coração para que haja uma mudança de espírito. A minha mente foi aberta. Hoje eu não tenho aquela mente, aquele coração, aquele espírito que quando eu cheguei aqui na igreja, né? Então, cada um tem um processo. Eu tive o meu processo e Deus me abençoou até o dia de hoje como tem me abençoado. Hoje eu posso dizer que eu estou por cabeça, que eu estou por cima. Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado. Quando apareceu esse problema de saúde, Deus me abençoou também com a cura, né? Apareceram os 2 nódulos no meu útero, mas eu determinei todas as vezes, eu passando aqui no altar, eu ungia o meu ventre, eu ungia os exames, não, eu não tenho nada. A bispa até concordou comigo com a vitória, e eu obtive essa vitória. Voltei no médico, até eu fiquei um pouco com receio de voltar no médico, falei, meu Deus, como vai ser? Não, mas eu vou crer. Cheguei lá, ela falou, olha, não se preocupe, está tudo certo, fique em paz, né? Eu falei, Senhor, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Por quê? Porque muda a fé, muda os resultados, né? Então, eu dei lugar, né, a esse espírito, a essa mudança de fé, né? Então, assim, tanto na minha família, eu tenho buscado pela minha família, pela salvação, e eu creio, né? O que nós temos aprendido aqui dentro do ministério é você praticar uma fé. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela pode mudar a vida de uma pessoa se ela crer. Então, se você der lugar e você cooperar com Deus, você vai viver uma vida de resultados e viver uma vida abençoada em nome de Jesus. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora, que talvez está lutando na força do braço, sem entender que, primeiramente, ela precisa mudar internamente, colocar a palavra de Deus em prática? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Olha, se ela quer uma mudança de coração, de repente as pessoas chegam aqui, eu quero a mudança de coração do meu familiar, do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Mas o que eu tenho entendido é que, assim, ela tem que trocar o coração dela, pedir para Deus, eu quero uma mudança no meu coração, troca meu coração. Né? Porque é através da obediência da palavra, entendeu? Porque Deus trabalha na vida de cada um de nós, né? Então, muitas vezes a gente quer que o familiar, a pessoa em si, que está ao nosso lado, mude o coração, mas a gente tem que pedir, Senhor, muda o meu coração, muda a minha visão. A partir do momento que eu dei lugar para Deus e para a palavra, para esse Espírito, as coisas mudaram. Enquanto eu fiquei fechado, com a mente fechada, né, incrédula, cheia de dúvidas, a minha vida não andou, a minha vida não caminhou, mesmo dentro da igreja, mesmo ouvindo a palavra, né? Mas enquanto eu não dei abertura para esse entendimento, as coisas não fluíram. Então, essa pessoa que está assistindo, se ela vier aqui, nesse ambiente de fé, e ela abrir a mente dela, ela entrar por essa porta e ela crer, não, que Deus pode mudar a minha vida. Se mudou a vida dessas pessoas, vai mudar a minha, ela vai ter uma vida de resultados. Ela vai praticar uma fé viva, ela vai deixar essa palavra entrar e ela vai viver uma vida de resultados. Ela vai ter não só a troca do coração dos familiares dela, mas principalmente o dela, que tem que trocar, né? A maneira como
como ela age, a maneira como ela manifesta a fé, o entendimento dela, entendeu? É deixar Deus agir e operar na nossa vida. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? É mudança de vida mesmo, né? Uma mudança de fé, porque não adianta a gente estar na igreja tantos anos e não ter uma vida de resultados, né? E o que me surpreende a cada dia, né? Cada vez que eu ouço a palavra, eu falei, meu Deus, né? Quanta força, né? Quanta unção, né? Que a bispa tem para nos trazer uma palavra tão forte, que era que antes de chegar aqui no ministério, que eu pedia para Deus, eu quero estar numa igreja, eu falava para mim, que pregue a palavra, né? Sem desculpa, blá, blá, blá. Eu quero algo que realmente seja forte, que vai mudar a minha vida. Porque a palavra, ela é poder. Não, a palavra tem que mudar a minha vida, tem que mudar a minha história. Né? Se eu digo que eu sigo a Jesus, então eu tenho que ter uma mudança de vida. Então eu tenho que agradecer porque um dia eu entrei por essas portas, eu estou aprendendo a cada dia mais, me desenvolvendo, crescendo e não quero parar. Eu quero crescer mais, me desenvolver mais, né? Cada dia mais conhecer esse Deus que é pregado aqui, que é ensinado aqui. Curando o destino através da palavra de Deus. Exatamente, curando o destino, né? A pessoa que está aqui dentro, entendeu? Se ela entra aqui, se ela quer realmente uma mudança na vida dela, começando pelo interior, ela vai ter o destino dela completamente mudado, mas escolhendo o melhor, né? Que é a vida, que é estar com o Senhor, é dar abertura para esse entendimento, para essa palavra. Ela vai ter uma mudança total na vida dela e nos demais que estão junto com ela. Abençoada. Abençoada, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus querido, eu oro por essa pessoa que o Senhor quer abençoar grandemente. O Senhor não pode promover uma pessoa que decidiu ter um estilo de vida medíocre. O Senhor não pode promover uma pessoa preguiçosa, que está sempre deixando para depois tantas coisas da vida, tantas coisas, talvez áreas várias da vida dela, estão aí deixadas, complicadas, bagunçadas. E eu oro para que ela entenda e que o Senhor revele a ela tudo que está aí, abandonado, esquecido, deixado, que tem atrasado a vida dela. E o Senhor não tem podido, o Senhor quer fazer tanto e não tem podido fazer, porque ela não dá condições, ela não coopera mudando esse estilo de vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm me ajudado bastante no programa. Prospera cada uma. Abra as portas para elas e realize os seus sonhos. Porque quem planta, colhe. Desperta mais semeadores. O Senhor dá semente para quem semeia. Talvez essa pessoa tenha sido tão abençoada pelo programa, mas não tomou essa decisão. Ela passe a semear nesse programa, porque eu sei que ela será bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que a visão dela seja aberta e que ela decida mudar o estilo de vida dela. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando aos dizimistas. Esteja entre nós. Tome decisões importantes. A vida é feita de decisões. Você é o resultado das suas escolhas. Então, escolha ir além. Ouça Deus. Ele quer te promover, Ele quer te abençoar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, Deus te abençoe. Você que é de Catanduva e região. Dia 12 de junho, o Bispo Maurílio vai estar aí em Catanduva, na Rua Parque das Américas 120, Centro. Com uma reunião poderosa. Ele tem passado as igrejas e por onde ele tem passado, Deus tem operado grandemente. E eu tenho certeza que ele reservou algo especial para você para o dia 12 de junho. Não tenho dúvida alguma. Vou levar essa unção
para a tua vida. E vai mesmo. A Unção de poder. A bispa transfere essa unção e eu transfiro esta unção a todos que vão estar conosco no dia 12. Em nome de Jesus, esteja entre nós. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.